sua disposição, Adalberto, o doutor Fernando Tibortino, contador. E é nessa condição que ele vem orientar as pessoas aí sobre a malha fina. O Leão foi e achou um monte de gente. Talvez você seja um deles. Como saber se você é um deles? Como fazer se você é um deles? É o que ele vai explicar agora nesta entrevista. Doutor Fernando Tibortino, que é advogado, também contador, participa com a gente agora. Eu quero agradecer mais uma vez, doutor, pela sua participação e colaborar com a gente aqui do Departamento de Jornalismo da Rádio Saudades FM. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Décio. É um prazer poder mais uma vez estar falando com vocês, podendo ajudar de alguma forma. Bem, doutor, todo mundo fez a declaração de imposto de renda já há alguns meses atrás, alguns já receberam aí o que tinha que receber, e tem muita gente que não recebeu e talvez nem saiba que caiu na malha fina. E o que devem fazer essas pessoas, doutor? Então, Roberto, muitas pessoas realmente caíram na malha fina, né? Acho que alguns dias atrás a Receita Federal informou o número de declarações que foram retidas, né, na malha fiscal, mais conhecida como malha fina, em torno de 869 mil declarações. É importante o contribuinte que fez essa declaração, ele acompanhar todo o processamento dela. A Receita Federal disponibiliza, dentro de um sistema de atendimento virtual que chama ECAC, você acompanhar se a sua declaração foi processada e se ela consta com alguma pendência estando retida na malha fina. Então é importante fazer esse acompanhamento. Isso é importante, doutor. Agora, por exemplo, uma dúvida, doutor. Eu caí na malha fina, tá? O que pode ter acontecido? Alguma coisa errada na declaração? Eu posso rever isso aí? Posso refazer de novo essa declaração? Exatamente. Possivelmente, Adalberto, quando cai na malha fina, a priori é que você declarou de alguma forma errada. Tem alguma informação que não está consistente com aquilo que a Receita, o governo já tem em suas bases de dados. O maior caso que acontece, a maior incidência de malha fina é a omissão de rendimento do próprio titular ou de algum dependente. O que aconteceu muito nesse ano que eu tenho verificado é que muitas pessoas trabalharam o ano de 2020 e também tiveram contrato de trabalho suspenso ou reduzido, né, que é aquele benefício emergencial do governo, não é o auxílio, o benefício. E tem que declarar, tem que incluir na sua declaração de imposto de renda esse benefício que você recebeu do governo quando o seu contrato esteve suspenso ou retido. Então, muitas pessoas não declararam esse rendimento recebido pelo governo e acabou caindo na malha. Também deduções que você às vezes as pessoas acabam declarando a mais. Um exemplo, de despesa médica. Declarar além daquilo que ele realmente utilizou, o governo tem como, sim, saber, porque os planos médicos, os próprios médicos informam ao governo quem utilizou o seu serviço. Então, essas são uma das maiores causas de malha fiscal. Você perguntou a respeito da correção, né? Se você consegue retificar. O que acontece? Você consegue retificar, sim, sem nenhuma multa ou sem nenhuma penalidade, antes de ser notificado pela Receita. Se você for notificado pela Receita, aí você não consegue retificar automaticamente a sua declaração de imposto de renda. Existe um prazo, doutor, para a Receita notificar a gente? Ou a gente tem que ficar atento mesmo? Por exemplo, eu tenho restituição do imposto de renda e já saiu a última liberação. Não veio, com certeza eu caí na malha fina. É bem possível, Roberto, ter caído. Por isso que é importante acompanhar o processamento. Certo. A Receita ela tem um prazo até de 5 anos para te notificar, que é o prazo prescricional. Porém, você pode antecipar, se você não quiser aguardar esse comunicado da Receita, você pode antecipar a análise da sua declaração. É comum em algumas declarações, Adalberto, você entregar a retificação e ainda persistir a pendência. Então, aí você tem que sim apresentar os documentos, dizer, para demonstrar que aquela pendência não é consistente com os documentos apresentados que você tem em mãos. E você sim pode antecipar essa análise. Hoje é tudo feito virtualmente, é bem intuitivo também. O doutor está aqui, a pessoa, a Vanilda, está sintonizada com a gente através do Facebook, e tem uma pergunta. Ela retificou a declaração dela, certo? Uhum. E ela tinha que receber, ela tinha instituição para ela. Não veio.
Isso vai vir ainda, essa restituição? Ó, Existe um prazo? Se ela retificou e foi processada, ela tem que consultar se a declaração dela está em fila de restituição. Então, ela entra no site da Receita, tem um campo consultar imposto de renda, restituição, consultar restituição de imposto de renda. Digita o CPF, data de nascimento, e lá verifica se a declaração dela está em fila de restituição. Se tiver em fila de restituição, a retificação foi aceita, processada corretamente, agora aguarda o momento do pagamento. E aí segue uma ordem cronológica, que são os lotes residuais, que aí são depositados todo último dia útil de cada mês. Tá? Não tem um prazo específico, mas é importante acompanhar. Tá certo, doutor. Qual o valor da multa, doutor, para quem caiu na malha fina? Existe um valor ou cada caso é um caso? Assim, se você cair na malha fina, Adalberto, e não retificar a declaração, você não corrigir a pendência e ser notificado pela Receita Federal, o que acontece? A Receita ela vai lançar de ofício o imposto devido e uma multa de 75% sobre o tributo devido, além dos juros. Então, às vezes, dependendo do valor, chega até dobrar o valor do imposto. É lógico que se você pagar à vista a multa, né, esse imposto devido com a multa de 75%, essa multa cai pela metade. Ou se você parcelar, compensar, tem um desconto de 20% a 30%. Mas é uma multa pesada, 75%, não é? Sim. Não é fácil, não. O bom é não pagar multa nenhuma, né, doutora? O bom é ficar fora dessa multa. É por isso a importância, na hora que vai fazer a declaração de imposto de renda, prestar muita atenção, né? Antes de enviar ela para a Receita Federal, né, doutor? Existem muitas pessoas que acabam fazendo em casa mesmo, sem ter conhecimento, e todo ano, doutor, deixa eu me corrija se eu estiver errado, sempre tem alguma mudança na declaração, né? Exato, todos os anos tem sempre uma novidade. A gente sempre orienta procurar um profissional que seja capacitado, né, para auxiliar. Tem o manual da Receita Federal, que ela abre todo o período que antecede o imposto de renda dentro do ano vigente, que ali vem informando as alterações, né? Esse ano teve algumas peculiaridades em relação aos benefícios de auxílio emergencial, de benefício emergencial. Um detalhe, Adalberto, que as pessoas têm aumentado, tenho percebido também que tem aumentado, é que o brasileiro aumentou, está investindo mais em bolsas de valores, rendas que nós chamamos de rendas variáveis, operações de day trade, operação comum, e esquece de declarar um imposto de renda, mesmo que ele não tenha atingido aquele limite de 28 mil anual. Fez qualquer tipo de operação em bolsa, tem sim que fazer a declaração, e tem muito brasileiro caindo na malha fina por, eu operei R$1.000, R$100, tem que fazer. E aí o CPF fica pendente. Ele não é malha, mas o CPF fica pendente. Na questão dos aposentados, doutor, tem uma dúvida dos aposentados? Até que idade a pessoa tem que fazer a declaração do imposto de renda? Existe uma idade ou não? Declaração de renda é para sempre. Então, vai muito, o que determina na questão dos aposentados assim, quando eles completam 65 anos, eles, o que recebe até 28 mil, 28 mil alguma coisa, eles ficam isentos, mas o que excede vai para a tributação. Então, esse excedente, ele tem que verificar se chega aos 28 mil. Se chegar aos 28 mil, aí sim eles têm que fazer a declaração. Só recapitulando, até 28 mil, quando você completa 65 anos, você fica isento. O que exceder disso, esse excesso, passar ainda o excesso a 28 mil, você está obrigado a fazer. 28 mil dentro do ano, né? Dentro do ano, exato. Senão... Tem muito casos de aposentados que tem aposentadoria e trabalha também, junta os dois salários, aí acaba passando, né, doutor? Muitos casos, é muito comum, né? Nosso Brasil, infelizmente, a gente não dá para sobreviver só com aposentadoria, é muito comum, né? Ter que somar as duas rendas nesse caso. Infelizmente... Pois não. Não, infelizmente o leão não perdoa, né? Eu sou muito crítico nessa pessoa. Eu acho que quem é aposentado deveria 100% ser isento. Né?
Agora, por outro lado, ontem estava ouvindo aqui esse projeto da reforma tributária, o andamento dele está levando a uma situação um pouquinho mais justa do que inicialmente. Porque inicialmente estava ficando de novo claro que as grandes riquezas iam continuar sendo preteridas, não preteridas, mas digo, de alguma maneira beneficiadas, e as menores prejudicadas, né? Agora parece que está tendo, eu acompanho essas discussões todas que estão lá no Congresso, e parece que começaram a pensar um pouco na gente, porque não dá mais para viver. Qualquer nação que você colocasse aqui do mundo, que você colocasse aqui no país para viver aqui sob essas condições, ia para as ruas, ia encher as avenidas e ruas e rodovias do Brasil inteiro em protesto, porque é demais o que se cobra aqui, é um negócio... É uma máquina que não tem quem paga mais essa conta. Não dá, né, Fernando? Exatamente. É esmagador. Assim, o nosso sistema tributário é extremamente complexo. Cruel. Cruel demais. Ontem eu via um vídeo aí de YouTube, tá? Um sujeito que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, e ele estava mostrando lá, ele fez a compra dele do mês para mostrar quanto ele gasta e tal. E aí depois ele mostrou o ticket lá do lugar lá que ele fez a compra, quanto deu. E aí, acho que deu 200 e poucos dólares. E aí, embaixo do valor da mercadoria está lá o imposto, 7,5%. Eles pagam 7,5% em cima do total daquilo tudo que ele comprou, mas não como consumidor, de tudo. Exato. Da indústria que fez, de tudo, é 7,5%. E pronto, aqui a gente paga, quando o produto é popular, você já paga 25%, 30%. Quando você compra algo que às vezes nem é tão supérfluo assim, você paga 50%, 60%, variáveis aí, cada produto, aí cada coisa tem um... Agora, por outro lado, doutor Fernando, me assusta é a passividade com que a gente paga também. O brasileiro é um povo muito tranquilo, né? Nesse quesito. Eu costumo lembrar um episódio, não sei se vocês lembram, na França, quando, alguns anos atrás, o governo tentou mudar algumas regras da Previdência. Meu Deus do céu, quase colocaram fogo em Paris. Desses movimentos todos de 2013, mais recentes, se a gente faz um barulho desse, por esta razão, pela carga de impostos, coisa que nunca aconteceu no país, como se a gente estivesse feliz com tudo isso, se a gente fizer um barulho desse aí, assusta a turma lá em cima agora, né? Mas isso não levaria ninguém às ruas, né? Isso não incomoda, pelo que a gente percebe, né? Mas o imposto na situação do Brasil pune mais a classe baixa, como você havia dito no início da conversa. E a classe média também paga bem alto esse preço, porque aqui entre nós, né, doutor Fernando, a gente não vive só da cesta básica. Não. O país, a economia precisa... ela é composta não só de arroz e feijão, que é importante, é básico. A economia toda se movimenta a partir de insumos, de informática, de peças de carro, de um monte de outras coisas que não pesa tanto para a classe altíssima, aí, vamos dizer assim, mas a classe média, a classe baixa pelo sacrifício, paga muito caro ser brasileiro pelo sacrifício. Agora a classe alta paga em valores proporcionais, a classe média, desculpa, paga uma carga pesadíssima também, viu? Não é? Altíssimo. Exato. Só para ter uma ideia, Décio, falando do imposto de renda da pessoa física, nós temos com uma defasagem acumulada em 113% da tabela do imposto de renda. É muita coisa. É muita coisa. Ou seja, a última atualização foi em 2015. A reforma agora que foi aprovada agora em setembro na Câmara dos Deputados alterou um pouquinho a faixa de renda, acima de R$ 2.500, abaixo de R$ 2.500 está isento. Mas nós estamos bem longe de uma realidade que nos dê um pouquinho mais de tranquilidade, né? Talvez a gente seja tão passivo, sabe, também, porque, doutor Fernando, a impressão minha, você entende desse setor aí, eu não, eu vou como espectador e como... Eu sabe que o jornalista tem uma percepção mais apurada, porque a gente fica ligado, focado, né? Como um pintor, por exemplo, um artista plástico, ele passa por uma cena, olha, e ele vê uma tela naquela cena que ele viu. Ele pinta. Eu não sou artista plástico, eu passaria pela mesma cena e não enxergaria. Tem uma visão privilegiada. Sim. Então, o jornalista, ele é mais
Ele é um termômetro, porque ele está ali captando as coisas. O que eu noto é que esse modelo brasileiro, em que o imposto é diluído nas faixas todas, na cadeia toda, e chega para a gente, nós pagamos embutido no preço do produto, nós não percebemos e isso não nos diz respeito por isso. Porque nos outros países você compra um produto e na hora de comprar embaixo já vem. Você vai pagar. Você vai comprar uma TV, custa $1.000, por exemplo, não sei quanto é. Aí você paga 1.000 mais 7,5%. Aí o consumidor de lá, desses países todos, percebe na hora o que ele está pagando de impostos para o governo. A gente não, já vem tudo embutidinho, o total que está ali. A gente olha para o dono do supermercado e fala, mas o senhor está explorando, hein? Mas não vê que ali dentro, agora na gasolina, você chega no posto, o dono do posto é cruel. Ó, esse dono do posto aqui tá me esfolando. E agora, como o preço subiu muito, todo mundo está procurando culpados. E aí estão dizendo os estados, ICMS, vê que a carga é pesada mesmo. Mas o governo federal também leva a parte dele, viu? Do petróleo aí, do consumo do combustível. Não é só um, não. Todo mundo morde um pouco nessa história. Exato. O fato é que chega caro pra gente, meus amigos. Darcy, tem uma lei de 2012 que obriga os empresários, né, a informar na nota fiscal a carga tributária média do imposto ou recolhido naquela operação quando você vai no mercado, no varejista. Mas ela é muito média, né? E a carga tributária no Brasil está em torno de 32%, mais ou menos, do PIB. É muita coisa. Muito dinheiro, gente. Precisa fazer uma reforma administrativa também, para essa máquina custar menos para a gente. Ela está muito cara. Gente, nós estamos, né, doutor Fernando, desde 2012, 13, em crise. Quando a coisa ia dar uma melhoradinha, veio a pandemia. Então, gente, nós estamos numa situação difícil, está todo mundo amargando dificuldades. E o governo, todos esses anos, bateu o recorde de arrecadação. Eu acho que é a única coisa que deu. Desculpa dizer, acho que tráfico de drogas e impostos. As únicas coisas que tiveram lucro nesse tempo todo. Ué. Pois é. Do Brasil, eu não sei hoje quanto que tá, né? Já passa de trilhões a arrecadação de impostos. É muito dinheiro. É como se na sua casa você trabalhasse feito um louco e tivesse uma família só gastando. E batendo recorde de gastos, e batendo recorde de pegar o dinheiro do teu bolso, você que sustenta a família. É mais ou menos isso, dá pra aguentar? Essa família vai quebrar, pô. E o governo, cada vez mais, ele se equipa, né, de fiscalizar mais ainda a arrecadação. Nossa, né? A fiscalização cada vez mais moderna, mais efetiva. Sim, ótima, perfeita. Assim, e a contraprestação disso, nós sabemos que Exatamente. É bem sofrível. Se tem uma coisa muito tecnológica, muito avançada no país, eu estou falando dos governos como um todo, antes que alguém queira já entrar numa outra discussão. Estou falando das arrecadações gerais. Perceberam como o Estado, não o federativo, o Estado, a máquina toda, como ela é competente para arrecadar? É pura tecnologia. Vocês viram lá? Olha, bota milão na tua conta e não explica direitinho para você ver só. Eles cruzam informação. Já pensou? Milhões de operações diárias, eles cruzam tudo ali, a tecnologia que tem um negócio. Na hora de devolver os serviços para a gente, a coisa é lerda, arcaica, burocrática. Mas para arrecadar, você declara um imposto de renda com uma facilidade tremenda. Não tem burocracia. Entrou lá, tá. Na hora de devolver o dinheiro é uma burocracia. Porque o dinheiro entra no caixa do governo. Aí o governo manda para as emendas parlamentares. Você sabia que o presidente da Câmara, doutor Fernando Federal, o seu Lira, tem na mão hoje 11 bilhões de reais para distribuir para quem ele quiser como emenda parlamentar. O Ministério da Tecnologia, aqui o Ministério, que o Marcos Pontes, lá o astronauta é ministro, está implorando por 40 milhões para um projeto de pesquisa importante. Quarentinha.
O Ministério da Infraestrutura, o Ministério dos Transportes não tem esse dinheiro por ano que o Lira tem na mão neste momento para distribuir para o deputado que ele quiser. Isso ficou tão secreto que chamam, o nome que deram é emendas secretas. Ô, gente, tem alguma não? Tem muita coisa errada para ser consertada aqui, uai. O Lira manda mais que qualquer um. Manda mais que a maioria dos ministros. Ele diz para o presidente o que ele quer. E esse dinheiro é nosso, né? Fruto do nosso suor. É? Fruto do nosso suor, né? De todo o suor do Gente, brasileiro. isso não tá certo. Você pode gostar do Lira, tudo bem, é um direito teu. Mas você não é obrigado a compactuar com isso, porra. Tá aqui o impostômetro do Estado de São Paulo, esse? É esse? Viu, doutor Fernando? Nós estamos lançando o ar. Nesse momento, o impostômetro que marca quanto que nós pagamos e estamos pagando de impostos, porque ele não para. Até o momento, 695 bilhões. 814 milhões. E aumentando, Décio. Não 100 tem como mil atualizar. E alguns reais. 700 bilhões. Só o Estado de São Paulo. É duro, pesado, né, Jean? É muito pesado. Se eu não me engano, Décio, um deputado federal, ele tem, por ano, emenda sem contar emenda especial, 16 milhões por deputado. Quanto custa um deputado hoje? A última vez que fizemos o cálculo aí deu 140 mil. É assim, o básico dele. Entre salário, aquele monte de gente lá engabinetada, que muitos fazem rachadinha. É uma prática comum, hein? Infelizmente. É uma prática comum. Você pega aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo, entra lá no site da Assembleia, tá lá, cada deputado e quantos funcionários ele tem no gabinete. Aqui no estado de São Paulo, a maioria tem 25, 28 funcionários no gabinete. O gabinete lá é pequeno, não cabe isso tudo de gente, mas tem. Aí, na tal rachadinha, o deputado contrata alguém que é chegado dele lá em Carapicuíba. Ó, você vai ficar lá em Carapicuíba, não vem aqui porque nem cabe você aqui no gabinete, você vai trabalhar para mim nas minhas bases. Você vai ganhar 8 pau por mês, mas se devolve 4. Você vai lá, recebe teu salário e me devolve 4. É assim que funciona. Aí você junta 25 funcionários devolvendo 4, mais o salário dele. Isso não é prático, não estou dizendo que todo mundo faz, mas tem uma boa parte que faz, e faz tempo que a gente sabe disso. Tô certo ou não, doutor Fernando? Exato. Isso é, infelizmente, em todas as esferas, né? Como é que vamos pagar essa conta? Pagando imposto. Não fecha, né? Não fecha. Não fecha. Está tendo agora, na reforma administrativa no Congresso, eu estou acompanhando, o presidente da comissão que está estudando lá a nova reforma está propondo, entre outras coisas, acabar com esse negócio de 2 férias por ano nos 3 poderes. O deputado tem férias 2 vezes por ano. No judiciário, 2 férias por ano. Se não em todos os setores, pelo menos em boa parte. E eles estão querendo reduzir a 1 mês de férias, como todo pobre mortal brasileiro, mais 22 feriados, pô, dá quase 2 meses de folga, tá bom, né? Não. Aí ele estava dizendo, ó, tá tendo um lobby muito forte aqui. E ele disse com todas as palavras, os lobbies que têm chegado aqui pra gente não fazer isso, reduzir para 1 férias, são os maiores salários que estão nos pressionando. Ele disse. Então, fora essa briguinha de internet e tudo mais, gente, existe uma realidade. É dela que nós estamos falando. Que é preciso consertar. Né? Doutor Fernando, foi ótima a sua entrevista, a orientação para as pessoas. Tem ainda uma pergunta, a última pergunta aqui Vamos do Aguinaldo Oliveira, doutor. Sim. Ele pergunta o seguinte, tá? Ele acha que caiu aí da malha fina, se ele consegue fazer essa correção através do ECAC, é isso, doutor? Não, no ECAC ele vai consultar qual é a pendência, né? No ECAC vai demonstrar para ele o que está de errado. E aí ele vai na declaração onde ele fez, né? Ele retifica essa declaração. O ECAC é só para demonstrar, informar onde estão as pendências e nesse sentido. Aí ele tem que retificar a declaração dele. Tá bom? Perfeito. Nossa, ótima entrevista. Muita gente se interessou por imaginar que possa estar
Sim. Exatamente. Entre os... É importante acompanhar, viu, Darcio? Porque a Receita não brinca, não. Não, todo mundo sabe disso, ela é implacável. E aí, então, aqueles que imaginam que possam estar nessa malha fina, ou que já sabem que estão, aprenderam mais com essa entrevista, ela foi muito útil. E pelo que agradeço muito ao senhor, porque foi muito importante que você orientasse, doutor Fernando. Obrigado, bom dia, viu? Obrigado, agradeço, um bom dia a todos aí.